Igreja, aqui presente no auditório, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Hoje de manhã nós celebramos de uma forma mais enfática a ressurreição de Cristo. E esse domingo, agora também, no culto da noite, nós estamos ainda rememorando, né, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, relembrando a sua ressurreição. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui. Antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu gostaria de dar um aviso. No próximo sábado, o Ministério de Ação Social, irmãos, estará promovendo aqui um curso de primeiros socorros psicológicos. O que é isso? Por exemplo, esse curso vai capacitar-nos a agir em situações em que a gente vai se deparar com uma pessoa que está aflita ou desesperada. Por exemplo, você está ali no seu ambiente de trabalho, o seu colega de trabalho recebeu algum telefonema que o deixa ou vai deixá-lo nervoso, apreensivo. Como você vai agir? Como você vai se comportar diante do desespero daquela pessoa? Então, esse treinamento é para que a gente seja capacitado a agir nesses momentos, né? Por exemplo, a gente sabe que a cidade está ainda traumatizada. E, às vezes, quando começa a chover forte, pessoas que vivenciaram lá desde a primeira chuva do dia 15 de fevereiro, né, uma situação mais complicada, elas começam a ficar desesperadas. Então, como a gente vai agir nesses momentos? Como nós vamos acalmar essas pessoas? Então, no sábado, aqui na segunda igreja, de 9 a meio-dia, nós estaremos, quer dizer, nós não, né, uma equipe estará aqui dando essa capacitação em como nós iremos agir em situações assim. Então, é o curso de primeiros socorros psicológicos. Como eu faço para me inscrever? É só mandar uma mensagem para o WhatsApp da igreja, 24 988 55 1108. E o WhatsApp da igreja está sempre nas mídias da igreja. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp com o seu nome completo, né? Coloca ali o seu nome completo, o telefone, é claro que vai estar ali, vai dar para ver. Então, é só isso, tá? E as vagas são limitadas. Então, aqueles irmãos que quiserem participar, podem mandar o WhatsApp para o telefone da igreja. Irmãos, como é bom nós acreditarmos nas promessas do Senhor. Nós vimos aqui quantos cânticos que foram entoados acerca do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus. Quantos cânticos que foram entoados falando das suas promessas. Então, é muito importante e é muito significativo para nós vivermos debaixo dessas promessas, acreditando nas promessas do Senhor. E nós sabemos que Deus cumpre essas promessas. E nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Por exemplo, uma das promessas que o Senhor cumpriu foi a própria vinda de Cristo, né? Ele prometeu que Jesus Cristo viria aqui na terra, viveria entre nós, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, Cristo foi uma das promessas que o Senhor fez, né? Prometeu e cumpriu. E tantas outras que nós podemos ver registradas na Bíblia Sagrada. Às vezes nós somos tentados, irmãos, a acreditar mais nas promessas do ser humano, nas promessas do homem, do que nas promessas de Deus. E nós precisamos ter essa certeza, né, de que o Senhor cumpre as suas promessas. E uma de suas promessas que Ele nos fez é de que Ele iria nos ajudar. O Senhor nos prometeu que iria nos ajudar, que iria nos auxiliar nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de perseguição, nos momentos de tribulação, o Senhor iria nos ajudar. Ele nos prometeu. No Salmo 46, versículos de 1 a 5, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então nós vemos que o Senhor, em várias passagens, Ele nos prometeu que iria nos ajudar, que iria nos auxiliar, que estaria conosco. Então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto sagrado que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 11 e 12. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 11 e 12. Diz assim: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Louvado seja o teu nome, nosso Deus, pela tua palavra que foi lida, que ela possa, agora que será explanada, estar falando aos nossos corações. E que possamos sempre, ó Deus, caminhar confiando nas suas promessas. Confiando, ó Deus, como o Senhor prometeu, que o Senhor estará sempre nos ajudando, nos auxiliando diante das batalhas e das dificuldades da nossa vida. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o rei Asa, apesar de ele não ter tido um bom exemplo do seu pai Roboão, do seu avô Roboão e do seu pai Abias, Asa, ele foi um rei que temeu ao Senhor. Asa foi um rei que foi fiel a Deus. Por isso ele teve um reinado abençoado e um reinado de paz. Porque ele foi bom e reto aos olhos do Senhor, inclusive, ele teve o privilégio de liderar uma reforma religiosa lá em Judá. Quando ele assumiu o reinado, ele liderou uma reforma religiosa, tamanho a devoção que ele tinha para com o Senhor, tamanho a reverência, o temor que ele tinha para com o Senhor. Nós vemos aqui no próprio capítulo 14, versículos 3 e 4, diz assim: porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Então os irmãos percebam, apesar de ele ter tido maus exemplos com seu pai, com seu avô, ele foi um rei que temeu ao Senhor. Então, aí a gente já pode tirar uma primeira lição da vida de Asa, esse rei de Judá, que ele rompeu com o ciclo que vinha na sua família de pessoas iníquas.
Ele rompeu com um ciclo que estava ali de geração em geração de reis que não temiam ao Senhor. Então é uma lição muito grande para muitas pessoas que às vezes ficam imaginando que porque a sua família aconteceu alguma situação ruim, ou porque eles não tiveram bons exemplos com seus pais e com seus avós, e por isso ele vai ficar carregando aquele peso, ele vai ficar marcado e vai achar que a sua vida também não vai ser abençoada, não vai ser direcionada para o Senhor. Então, é uma lição para que as pessoas venham a romper com algum ciclo, se for necessário, para que elas não venham a carregar esse fardo e que elas possam viver uma nova vida em Cristo Jesus, que elas possam viver realmente em novidade de vida. Então, Asa, ele por ser temente a Deus, por ele ter feito essa reforma lá em Judá, essa reforma religiosa, ele viveu tempos de paz. O seu reinado foi um reinado de paz. Mas depois de ele ter vivido um período de paz, ele enfrentou um exército inimigo. Zerá, um rei etíope, resolveu invadir Judá, resolveu enfrentar Judá, resolveu enfrentar Asa, com um exército muito superior ao de Asa. Porque Zerá tinha um reinado, tinha um exército, a gente pode ler aqui nos versículos anteriores, de 1 milhão de soldados, fora os carros. Agora, Asa não, Asa tinha um exército bem menor que contabilizava por volta de 580 mil soldados. Então, era desproporcional aqueles dois exércitos ali. Era desproporcional àquela batalha. O exército de Asa era muito menor que o exército do rei da Etiópia, Zerá. Mas Asa, como nós podemos ver aqui no texto lido, ele acreditou nas promessas do Senhor. Ele acreditou na ajuda do nosso Deus e por isso ele venceu o exército. Este texto, meus irmãos, que nós lemos de Asa, no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, nos ensina que nós não devemos viver cheios de medos e preocupações, pois nós temos que acreditar que o Senhor é muito maior do que qualquer batalha que nós venhamos a enfrentar. É claro que preocupações nós podemos ter. É claro que muitas vezes nós podemos ficar apreensivos, isso é normal, é do ser humano. Mas nós temos que, acima de tudo, irmãos, não permitir que vivamos preocupações exageradas que venham a tirar a nossa paz. Vivamos situações extremas que venham a tirar a nossa tranquilidade e que possamos, acima de tudo, acreditar num Deus todo-poderoso, o Deus em que nós servimos. Como diz em 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus, e já tendes os vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós temos que acreditar nisso. Maior é aquele que atua na nossa vida, maior é aquele em quem nós servimos do que o que está no mundo, do que qualquer batalha que nós venhamos a enfrentar aí nesse mundo. Nós temos que acreditar no nosso Deus. Nós devemos buscar refúgio no Senhor, pois Ele nos criou, Ele nos chamou e Ele nos ajuda. É o Senhor que nos ajuda, é por isso que nós devemos buscar refúgio nele. Mas o que esse texto aqui nos ensina? Versículo 11, parte A, diz assim: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Os irmãos perceberam aí nessa oração de Asa? Asa, ele estava reconhecendo que ele era fraco.
Ele estava reconhecendo a sua limitação. Ele estava reconhecendo que o exército que ele estava ali prestes a enfrentar era muito mais forte que ele. E ele estava reconhecendo também que ele, diante do nosso Deus, ele era pequeno, ele era frágil. Irmãos, é claro que nós não vamos nos achar incapazes. É claro que nós não vamos viver com a autoestima baixa, mas nós temos que reconhecer que nós somos fracos para que Deus possa agir na nossa fraqueza, para que Ele, com a sua força, venha agir na nossa fraqueza. Então Asa reconhecia que a batalha era desigual, que o exército era muito mais numeroso, o exército que iria pelejar contra ele. E então ele poderia ter algumas alternativas. Ele poderia simplesmente fugir, porque ele não daria conta de batalhar contra aquele exército. Ele poderia pedir ajuda a outro exército, porque ele era muito mais fraco, o exército era muito menos numeroso. Ele poderia fazer isso, mas ao invés de fugir, ao invés de pedir ajuda com outro exército, para outro exército, ele se achou incapaz e pediu ajuda ao Senhor nosso Deus. Ele fez assim como o salmista do Salmo 121, 1 e 2 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, diante das dificuldades, e quando nós nos achamos impotentes, quando nos deparamos com uma situação adversa, que possamos realmente reconhecer que somos fracos e que a nossa força vai vir do Senhor. Que nós possamos realmente olhar para os montes e declarar: de onde me virá o socorro? O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Asa suplicou ao Senhor. Ele reconheceu aqui a sua fraqueza. Ele reconheceu aqui a sua pequenez. Então nós também devemos ter essa característica como cristãos, a característica de ser humilde, a característica de pensar que nós não somos autossuficientes, que nós não podemos resolver tudo de acordo com a nossa vontade ou de acordo com a nossa capacidade, e não colocar as nossas situações diante de Deus. Muitas vezes o erro do ser humano é achar que ele é todo-poderoso, que ele pode todas as coisas, que ele não pode depender de Deus, ou que ele não dependa de Deus. Mas nós devemos reconhecer que poderoso é o Senhor, e que nós realmente dependemos dele, que nós não somos autossuficientes. Nós devemos reconhecer que apesar dos nossos esforços, apesar da nossa capacidade, apesar do nosso preparo, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do nosso Deus. Nós precisamos dele, nós devemos clamar a ele, humildes, reconhecendo a nossa fraqueza diante dele, e muitas vezes diante da situação em que nós estamos enfrentando. Então, Asa se reconheceu incapaz e fraco, irmãos. E Deus auxilia e Deus ajuda aqueles que se reconhecem incapazes e fracos. Imagine se eu vou colocar uma situação diante do nosso Deus e bater no peito e me achar o Todo-Poderoso, me achar uma pessoa muito espiritual, ou imaginar que Deus tem a obrigação de me ajudar, me colocar diante do Senhor com uma soberba, com uma arrogância, e não reconhecer que eu sou fraco diante dele. Como ele irá agir na minha vida? Então eu tenho que me colocar diante do Senhor, reconhecendo a minha fraqueza, assim como Asa fez. Assim como Asa orou ao Senhor. Só o Senhor poderia socorrê-lo nessa batalha entre o poderoso e o fraco. Então o Senhor ajuda
aqueles que se acham incapazes e fracos. Que nós possamos realmente sermos humildes e nos acharmos fracos, incapazes, porque do contrário, se formos orgulhosos e nos acharmos suficientemente capazes, contaremos apenas com os recursos humanos, correndo sérios riscos de sairmos derrotados. Às vezes, como eu falei, nós confiamos muito no ser humano. Às vezes nós confiamos naquilo que alguém prometeu. Às vezes nós confiamos nas nossas amizades com alguém muito importante. Não, eu sei que eu vou arrumar um emprego, eu sei que eu vou obter auxílio naquela situação que eu estou vivenciando, porque eu conheço fulano de tal, que é importante, e esse fulano de tal vai me ajudar. Às vezes nós colocamos a nossa esperança nessas situações. Mas, na realidade, nós temos que colocar tudo diante de Deus e reconhecermos a nossa fraqueza. Deus ajuda, meus irmãos, aqueles que reconhecem o Senhor como o próprio Senhor de suas vidas. Versículo 11, a parte B, diz assim: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Ele estava aqui reconhecendo que o Senhor realmente, que Deus era o Senhor da sua vida. É importante, meus irmãos, isso para o nosso viver. Porque quando nós reconhecemos o Senhor, quando nós reconhecemos Deus como Senhor da nossa vida, nós iremos obedecê-lo. Nós iremos seguir os seus mandamentos. Porque, na realidade, muitas pessoas hoje que se dizem cristãs não querem, na verdade, o Senhor como o Senhor da sua vida. O nosso Deus como o Senhor da sua vida. Às vezes querem Deus apenas como um prestador de serviços. Às vezes querem Deus apenas como aquele que obedece as suas vontades e obedece aquilo que Ele quer. Mas, na realidade, nós precisamos reconhecer, as pessoas precisam reconhecer Deus como Senhor de suas vidas. E quando nós fazemos isso, nós o obedecemos. Se amamos a Deus, obedeceremos os seus mandamentos, reconhecendo que Ele é o Senhor e confiaremos que Ele vai agir em nosso favor. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A desobediência aos princípios de Deus, ao senhorio de Deus, e a vitória na nossa vida e as vitórias que possamos alcançar nas nossas vidas são incompatíveis. Se nós queremos enfrentar as batalhas e vencê-las com a ajuda do nosso Deus, nós precisamos permitir que Ele seja realmente o Senhor das nossas vidas. Porque muitas vezes nós buscamos a Deus nos momentos de dificuldade, de luta, mas na hora de obedecer, na hora de seguir os seus ensinamentos, na hora de se submeter à sua vontade, muitas vezes as pessoas fogem. Muitas vezes as pessoas não querem. Então, qual é a relação que nós podemos ter com o nosso Deus? Queremos as bênçãos do Senhor, o favor dEle, mas se nós não o reconhecemos como Senhor, nós não conseguiremos confiar na sua providência. Então, se a gente não reconhece Deus como Senhor de nossas vidas, nós não iremos obedecê-lo. E nós não iremos reconhecer que Ele pode agir no nosso viver. Nós não iremos reconhecer que Ele pode providenciar aquilo que nós necessitamos. A nossa confiança será abalada. A nossa confiança será frágil. A nossa confiança será cambaleante.
Então nós precisamos reconhecer Deus como Senhor de nossas vidas. Não apenas como Salvador, aquele que nos salva nos momentos de dificuldade também, mas como Senhor. E para reconhecermos o Senhor, para reconhecermos Deus como Senhor de nossas vidas, nós precisamos abrir os nossos corações para Deus. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo, precisam abrir os seus corações para Deus e deixar o Espírito Santo de Deus habitar no seu viver. Deixar que o Senhor venha transformar a sua vida. Deixar que o Senhor realmente venha tomar conta da sua vida. Deixar que o Senhor venha dirigir a sua vida. Muitas pessoas se dizem cristãs, muitas pessoas se dizem amigas do Evangelho, muitas pessoas se simpatizam com o Evangelho, com a igreja, mas não querem um compromisso com o Senhor. Não querem um compromisso de obediência para com o nosso Deus. E é necessário que essas pessoas tomem essa posição, reconheçam Deus como Senhor de suas vidas, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te amparar, que Ele vai te auxiliar. Asa estava aqui declarando que Deus era o Senhor da sua vida, reconhecendo que Deus era o Senhor da sua vida. E para nós que já somos cristãos, que possamos aprender essa lição, e que possamos realmente obedecer a Deus em tudo, não apenas naquilo que nos é conveniente, mas procurar obedecer a Deus em tudo, não apenas naquilo que nos satisfaz. Nós precisamos buscar uma integridade com relação à nossa obediência para com o Senhor. Então Deus ajuda aqueles que reconhecem-o como o Senhor de suas vidas. Deus ajuda, meus irmãos e meus amados, minhas irmãs e minhas amadas, aqueles que reconhecem a sua grandeza e soberania. Porque, irmãos, imaginem só, como nós pediremos uma ajuda ao Senhor, se nós não reconhecermos a sua grandeza, o seu poder e a sua soberania. Nós iremos fazer apenas por protocolo. Nós podemos fazer apenas por religiosidade. Mas é necessário que a gente reconheça o poder de Deus. É necessário que a gente reconheça que Deus não está preso numa caixa e que Ele pode agir muito além do que a nossa capacidade possa imaginar. Na parte C do versículo 11 diz assim: Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Asa estava reconhecendo que homem nenhum e situação nenhuma poderia prevalecer contra o nosso Deus. E é por isso que diante daquela situação toda que ele estava vivendo, prestes a enfrentar um exército muito mais numeroso, ele se colocou diante do Senhor. E aqui no final do versículo 11, ele estava reconhecendo a soberania e a grandeza do nosso Deus. E é por isso que ele pediu ajuda ao Senhor. Não há limites para o agir de Deus. Nós precisamos crer naquilo que realmente a Bíblia diz, meus irmãos. Em Hebreus 13:6 dizia assim: com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me pode fazer o homem. Salmo 27:1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nós servimos a um Deus todo-poderoso que nos ajuda nas nossas batalhas e precisamos acreditar firmemente nessa verdade, nessa promessa. O nosso Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, irmãos, Ele irá nos ajudar. Salmo 91, versículos 1 e 2 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Então nós devemos acreditar na soberania do nosso Deus. Nós devemos acreditar no agir do nosso Deus, no poder do nosso Deus. Irmãos, às vezes nós ficamos imaginando que Deus não pode agir em determinadas situações porque ela é muito mais complicada. Quantas vezes imaginamos que a solução é depositar a nossa confiança no ser humano, não reconhecendo que Deus é o Deus soberano, que está acima de todas as coisas e tudo está debaixo das suas mãos e sob o controle das suas mãos. Nós precisamos viver essa realidade, porque muitas vezes nós cantamos, muitas vezes nós entoamos, muitas vezes nós declaramos, mas nós não conseguimos viver a realidade que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso e por isso muitas vezes deixamos de colocar diante dele as nossas aflições, as nossas lutas, não confiamos nele diante das batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Não confiamos que Ele pode nos ajudar, que Ele pode nos auxiliar, porque imaginamos que a situação é difícil demais. Imaginamos que a situação pode ser complicada demais. Não coloquemos, como eu falei anteriormente, Deus numa caixinha, imaginando que Ele pode agir só em determinados limites, ou no limite que a nossa capacidade venha a entender. Acreditemos que Deus possa agir de uma maneira ilimitada. Acreditemos que Deus possa agir muito além daquilo que nós podemos imaginar. Pois Ele é um Deus todo-poderoso. E Asa estava reconhecendo aqui a sua grandeza e a sua soberania. É por isso que Deus fez com que ele obtesse vitória diante de um exército muito mais numeroso. Ele atendeu aquela oração de Asa. Ele atendeu o clamor de Asa. E ele ajudou Asa diante daquela situação. Independente das batalhas que você esteja enfrentando, saiba que você tem um grande e poderoso ajudador, que é o nosso Deus. Entregue a sua vida a Ele, para que você possa ter confiança diante das batalhas da vida. Então, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Nós que já reconhecemos Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que continuemos a acreditar na sua soberania, no seu poder e que Ele nos ajuda. E para aqueles que ainda não tomaram essa decisão, você só irá obter vitória diante das suas batalhas, das batalhas que você enfrenta, quando você entregar completamente a sua vida ao nosso Deus. Quando você reconhecer a sua soberania, quando você reconhecer a sua grandeza, quando você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, quando você se colocar humilde diante dEle, reconhecendo que você não é nada e que Ele pode fazer tudo no seu viver. Então, que possamos seguir, irmãos e irmãs, o exemplo do rei Asa, que clamou ao Senhor, e porque ele clamou ao Senhor, porque ele confiou no Senhor, o Senhor concedeu a ele uma vitória grandiosa diante de um exército muito mais poderoso. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que possamos realmente viver essa realidade na nossa vida. Que nós possamos acreditar no poder do nosso Deus a cada dia. Amém?